Dia 232. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel falou novamente a todo o povo de Israel. Vejam, disse ele, fiz conforme vocês pediram e coloquei um rei sobre vocês. Agora vocês têm um rei que os conduzirá. Quanto a mim, aqui estou, velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Sou homem que estive a serviço público desde a minha mocidade. Agora me digam, enquanto estou diante do Senhor e diante do Rei ungido de Deus, se tomei um boi ou um jumento de alguém, se dei prejuízo a alguém, se oprimi alguém, ou se aceitei suborno para encobri-lo com os meus olhos. Digam-me e eu restituirei se fiz uma dessas coisas. Eles responderam: O Senhor nunca nos explorou, nem os oprimiu. O Senhor não tirou coisa alguma de nenhum de nós. O Senhor e o Rei ungido de Deus são minhas testemunhas diante de vocês, declarou Samuel, de que vocês não podem me acusar de qualquer culpa. Eles são testemunhas, responderam. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, aquele que escolheu Moisés e Arão e que tirou seus pais da terra do Egito. Agora fiquem aqui e eu pleitearei com vocês perante o Senhor, enquanto vou lembrar a todos as boas coisas que ele fez para defender a causa de vocês e de seus antepassados. Quando Jacó foi para o Egito, os seus antepassados clamaram ao Senhor e o Senhor enviou Moisés e Arão para tirarem os seus antepassados do Egito e trazerem a esta terra. Mas logo eles se esqueceram do Senhor, e então ele permitiu que fosse conquistado por Sísera, comandante do exército da cidade de Azor, pelos filisteus e pelo rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Então eles clamaram novamente ao Senhor, dizendo: Pecamos e nos afastamos do Senhor, e adoramos as imagens de Baal e Asterote. Agora livra-nos dos nossos inimigos e adoraremos ao Senhor. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefte e Samuel para livrar vocês, e vocês viveram em segurança. Mas quando vocês ficarem com medo de Nas, rei de Amon, aí me procuraram e disseram: Desejamos um rei para reinar sobre nós, embora o Senhor, o seu Deus, já fosse o rei sobre vocês. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor respondeu ao pedido de vocês. Se vocês respeitarem e adorarem o Senhor e obedecerem aos seus mandamentos e não se rebelarem contra o Senhor, se tanto vocês como o seu rei surgirem, o Senhor, o seu Deus, então tudo irá bem. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e não quiserem atender ao que ele diz, então a sua mão será contra vocês, como foi contra seus pais. Agora preparem-se para ver a coisa maravilhosa que o Senhor vai realizar diante de vocês. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Vou orar para que o Senhor envie trovões e chuva hoje, de maneira que vocês reconheçam até que ponto chegou a maldade de vocês ao pedirem um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Ore ao Senhor, o seu Deus, a favor dos seus servos, para que não morramos. Eles claramente
eles clamaram a Samuel: porque agora acrescentamos a todos nós os nossos pecados, mas este de pedir para nós um rei. Não fiquem amedrontados, disse Samuel ao povo. Certamente vocês fizeram esse mal, mas agora adorem ao Senhor de todo o coração e nunca mais volte as costas para ele. Não se desviem seguindo outros deuses que não podem ajudar vocês, pois eles não têm nenhum valor. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido, pois isso seria uma desonra para o seu poderoso nome. O Senhor se agradou de fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar em favor de vocês. Continuarei a ensinar a vocês todo o caminho bom e direito. Confiem no Senhor e adorem Ele de todo o coração, e lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se continuarem a fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Romanos capítulo 10. Queridos irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração, são que os israelitas possam ser salvos. Eu sei que eles têm zelo por Deus, mas esse é um zelo mal dirigido, pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim, acabaram rejeitando a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para que todo o que crer nele seja declarado justo. Pois Moisés descreveu a respeito da justiça que vem da lei: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Entretanto, a justiça que vem pela fé diz: você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Ou você não precisa descer aos abismos a fim de fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz a justiça? A palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Pois, se você confessar com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do seu coração que Deus o levantou diante dos mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quantos lhe pedem. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que o salve, se não creem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podemos ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles? E como é que irão falar sem que se sejam enviados? É sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o evangelho. Entretanto, nem todos os que ouvem o evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram.
como dizer as Escrituras. A sua voz repousa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Eu pergunto outra vez: será que o povo de Israel não entendeu que Deus daria a sua salvação para os outros se eles se recusassem a recebê-la? Sim, pois Moisés já disse: vou fazer o mesmo com Israel. Vou provocar ciúmes nele. Vou dedicar afeição a um povo que não é meu. Provocarei sua ira por meio de uma nação insensata. E mais tarde, Isaías afirmou ousadamente: povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando. Nações que nunca haviam me procurado, agora estão me encontrando. Mas a respeito de Israel, ele diz: mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu, dia após dia, estendia minhas mãos para recebê-lo. Um novo que preferiu seguir seus caminhos errados, fazendo a sua própria vontade. Jeremias 49. Acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não há ninguém que defenda a sua herança? Por que então este povo que adora Maloque ocupou as cidades da tribo de Gade e moram lá? Como castigo, diz o Senhor, levarei a guerra ao coração do país de Amon, à cidade de Rabá. Ela será destruída e transformada num monte de ruínas. Os povoados em volta de Rabá serão incendiados. Então o povo de Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Grite de dor, Hesbom, porque aí foi destruída. Chorem, moradores de Rabá, vistam-se de luto, chorem e gimam, escondam-se entre os muros, porque o seu deus Moloque será levado para longe, juntamente com os seus sacerdotes e os príncipes de Amon. De que adianta você se orgulhar dos seus belos e ricos vales? Em breve eles serão destruídos. Ó filho infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Saiba, porém, que eu trarei o terror à sua terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os países vizinhos invadirão a terra de Amon. Vocês serão expulsos de suas cidades, e nenhuma nação receberá os amonitas que fogem. Mas depois de todo este sofrimento, darei alívio aos amonitas, diz o Senhor, acerca de Edom. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: onde estão os sábios do passado? Não existem mais sábios em Temã? Será que todos eles perderam a sua sabedoria, sua ciência? Fujam, saia daí, vão morar nas cavernas, moradores de Dedã. Quando castigar Edom, sua terra também será castigada, e a hora do seu castigo se aproxima. Quando os colhedores de uvas fazem a colheita, deixam alguns cachos para os pobres. Se os ladrões chegassem à noite, não roubariam apenas o que interessa? Mas, quando eu castigar Edom, acabarei com todas as suas riquezas. A terra será destruída de tal ponto que não vai sobrar nem mesmo um lugar onde alguém possa se esconder. Os filhos de Edom, seus irmãos, seus vizinhos, todos serão destruídos. Não escapará ninguém. Mas eu cuidarei dos órfãos edomitas, as viúvas de Edom poderão confiar em mim. Assim diz o Senhor: se até as nações inocentes passarem por terríveis sofrimentos, você pensa que escapará sendo tão culpado? Seus pecados não ficarão sem castigo.
você beberá o cálice do julgamento até a última gota. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que a cidade de Bósra se transformará em montões de ruínas. Serão motivos de espanto, zombaria, e todas as suas cidades ficarão arrasadas para sempre. Ouvi esta mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi enviado aos povos da terra para dizer: reúnam-se e formem um grande exército para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Eu farei de Edom um povo fraco e desprezado pelas outras nações. Você foi enganado pela sua antiga fama e pelo seu orgulho. Você mora nas fendas, nas rochas que ocupam os altos dos montes, mas de nada vai adiantar. Mesmo que faça seu ninho nas alturas, como fazem as águias, eu farei cair de lá, diz o Senhor. Será triste o fim de Edom. Quem passar por aquela terra ficará aterrorizado, assustado com o aspecto do lugar e com o castigo que Edom sofreu. As cidades de Edom ficarão desertas como Sodoma, Gomorra, e as cidades próximas destruídas pelo Senhor. Nunca mais serão habitadas, nem mesmo por pouco tempo, diz o Senhor. De repente, como um leão jovem que sai da mata do Jordão para atacar os rebanhos de ovelhas, subitamente eu mandarei um inimigo caçar Edom. Arrancarei os edomitas de sua terra e colocarei ali o povo que eu quiser. Quem se atreveria a me pedir as razões dos meus atos? Que pastor é capaz de impedir a realização dos meus planos? Ouçam bem o plano do Senhor. Seu projeto já decidiu contra Edom e Temá. Todos, inclusive os menores do rebanho, serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas. A terra tremerá com o barulho da queda de Edom. O grito do povo edomita se ouvirá no distante do Mar Vermelho. Vejam, o inimigo virá ligeiro como uma águia, estenderá suas asas sobre Bósra. Naquele dia, os soldados mais valentes de Edom ficarão cheios de medo, como uma mulher que está para dar à luz. Acerca de Damasco, as cidades de Ramate e Arpade estão dominadas pelo medo. Ouviram as notícias da invasão inimiga. Seus corações estão agitados como o mar em dia de tempestade. Damasco se transformou numa cidade frágil. Seu povo prefere fugir a lutar, pois está dominado pelo medo. Damasco está sofrendo angústia e dor, como uma mulher que vai dar à luz. Vejam como está triste e deserta a cidade que antes era tão alegre. Os rapazes sírios cairão pelas ruas no dia do castigo. Todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, diz o Senhor Todo-Poderoso. Acenderei um fogo nos muros de Damasco. Este fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad, rei da Síria. Esta profecia trata de Quedar e dos reinos de Azor, que serão destruídos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor: prepare o seu exército, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tome suas tendas, as riquezas e os rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles, há terror por toda parte. Fujam para o coração do deserto, escondam-se entre as rochas, vocês, habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, traçou um plano para atacar e destruir completamente a sua terra. O Senhor ordenou a Nabucodonosor:
reúna os seus exércitos e ataque uma nação que vive no deserto viajando entre os oásis. Eles não têm muros para proteger suas tendas e vivem tranquilos, pensando que estão em segurança. Vocês ganharão muitos camelos e muito gado. Espalharei os quatro ventos aqueles que rapam a cabeça. A destruição os cercará por todos os lados, diz o Senhor. Azor se transformará em tocas para os chacais e animais de deserto. Nunca mais alguém viverá ali. Azor ficará deserta para sempre. Esta mensagem do Senhor contra Elão foi dada a Jeremias no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Vejam, destruirei o arco de Elão, a base do seu poder, e espalharei os elamitas pelos quatro cantos da terra, levados pelos quatro ventos. Não haverá um país no mundo para onde não fuja algum elamita. Farei com que os soldados de Elão tremam de medo diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhes a vida. No fogo da minha ira castigarei os elamitas com tamanha destruição, que acabarei com todos eles, diz o Senhor. Colocarei o meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e os príncipes daquela terra. Porém, no fundo, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes, diz o Senhor.